começo por agradecer em nome da Entidade Reguladora da Saúde e novamente a disponibilidade que apresentaram para vir aqui debater este painel, de acordo com a experiência e o vasto conhecimento que detém nestas temáticas. De facto, a criação desta temática, que será discutida ao longo de toda a tarde, entendemos que, para além de atual, é merecedora de especial atenção. O que falamos aqui sob o mote de novos desafios é reconduzido, poderíamos falar de muitas outras matérias, mas aqui no caso é suscitado, sobretudo, pela existência, num passado recente, pelo surgimento de várias práticas e atos, designadamente na área da estética, que por ausência de regulamentação lançam, de facto, desafios muito particulares à atividade regulatória e à intervenção por parte dos vários organismos com competência no setor da saúde. Esta ausência de regulamentação suscita, desde logo, um constrangimento inicial, que é a própria caracterização destes atos e classificação como sendo de prestação de cuidados de saúde. Se esta classificação fosse fácil, recairiam desde logo no âmbito regulatório da entidade reguladora da saúde, que atuaria nos moldes tradicionais e no quadro dos seus poderes estatutários, assim como também os demais organismos com competência no setor poderiam não sair da sua zona de conforto e atuar como habitualmente atuam quando estão em causa práticas da área da saúde. Suscitam também outras questões, que é saber quais serão os profissionais habilitados ao respectivo exercício e mais, permitem que estas práticas sejam exercidas sem que existam referenciais concretos e específicos em matéria de requisitos de higiene, qualidade e segurança a serem observados. Por isso, facilmente se percebe que estas designadas áreas cinzentas são áreas propícias à identificação do exercício ilegal da profissão. Também se percebe que há uma maior potencialidade de violação grave do que podem ser os direitos dos consumidores e, portanto, nesta medida seria uma área merecedora de particular atenção também por parte da Direção-Geral do Consumidor, mas não só, aqui presente neste painel, e os direitos dos utentes se estivermos perante a prestação de cuidados de saúde. Também são áreas em que a entidade reguladora da saúde tem vindo a reforçar ou procurar reforçar a sua intervenção em matéria de monitorização das práticas publicitárias em saúde. Estas áreas convocam também uma preocupação acrescida, até por grande parte dos riscos que foram já identificados pelo keynote anterior. E, portanto, o que será importante é reforçar esta monitorização, garantindo uma publicidade lícita, fidedigna, transparente, com rigor científico. A verdade é que até agora falamos das desvantagens, que são muitas. Há uma vantagem da existência destas zonas cinzentas e que ainda aguardam regulamentação ou clarificação, que é de impelirem os vários organismos a pensarem modelos de cooperação diferenciados. Saírem, digamos, da zona de conforto, que muitas vezes decorre do cumprimento das próprias obrigações legais, como sejam encaminhamentos, exposições ou denúncias para o organismo com competência de intervenção setorial, seja através do pedido de parecer prévio, obrigatório em determinadas matérias, e desenvolver um verdadeiro diálogo institucional, uma verdadeira cooperação na intervenção, que seja complementar e que potencie a eficácia desta intervenção. Falamos numa articulação que possa assumir a estabilização de entendimentos, a fixação de conceitos e ações concertadas. Temos um bom exemplo em curso de articulação entre o Infarmed, a entidade reguladora da saúde, e a ASAI, e se calhar em breve teremos também com a Direção-Geral do Consumidor, só da conversa que decorreu prévia a este painel. Portanto, se calhar passo a palavra aqui ao Dr. José Pedro Liberal, que nos irá dar um enquadramento mais específico, a visão da ERSE sobre estas matérias. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Cabe a mim, então, iniciar este painel e fazer o enquadramento do tema, nomeadamente no que se refere àquilo que têm sido as atividades e intervenções que a ERSE, ao abrigo das suas atribuições e competências, tem levado a cabo nesta matéria nomeadamente da publicidade à prestação de cuidados de saúde por profissionais não habilitados e à garantia do cumprimento dos requisitos de funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Vou dar algum destaque àquilo que têm sido as ações levadas a cabo pela ERSE, não só isoladamente, mas também em parceria com as demais instituições presentes neste painel, e vou em especial dar ênfase àquilo que tem sido um projeto que tem sido levado a cabo pela ERSE
desde 2022 e consiste na monitorização aos cuidados de saúde ligados à estética. Irei fazer uma breve introdução do tema e das atribuições da ERSE e depois enquadrarei o projeto, os seus principais desenvolvimentos, constrangimentos identificados e a cooperação institucional levada a cabo também neste projeto. De facto, a ERSE nos últimos anos tem tomado conhecimento de diversas situações relacionadas com o exercício ilegal da prestação de cuidados de saúde e, por outro lado, também à publicidade irresponsável e ilícita, nomeadamente a publicidade a cuidados de saúde nesta área da estética por profissionais não habilitados e também a publicidade a formações ministradas por entidades certificadas que dão a alguns profissionais uma convicção errónea de que podem prestar este tipo de cuidados quando os mesmos são cuidados de saúde. Surge então aqui a necessidade da intervenção da ERSE e as suas atribuições nesta matéria, nomeadamente a garantia do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares da atividade e funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, a garantia do cumprimento do regime jurídico das práticas de publicidade em saúde e, mais importante que tudo, porque é central na atividade da ERSE, a garantia dos direitos e interesses legítimos dos utentes. De facto, a publicidade em saúde tem, nesta matéria, tido uma função muito importante para a intervenção da ERSE. É, de facto, tem sido, muitas vezes, o forte indício da prestação de cuidados de saúde. É pelo facto de tomarmos conhecimento de uma publicidade que, muitas vezes, vamos realizar uma ação de fiscalização não presencial, que é uma ação que consiste na pesquisa e consulta de publicidade à distância, através dos meios como as plataformas digitais ou as redes sociais. Daqui resulta-nos, então, muitas vezes, o tal indício da prestação desses cuidados de saúde que nos leva à realização de uma ação de fiscalização presencial, onde muitas vezes vamos detectar outro tipo de ilegalidades. E quais são? Aquelas que eu já referi, a prestação de cuidados de saúde por profissionais não habilitados ou a prestação de cuidados de saúde até por profissionais habilitados, mas em estabelecimentos que não cumprem os requisitos mínimos de funcionamento. Portanto, isto significa que a publicidade assume-se como um ato e a sua respectiva infração como autonomia, porque muitas vezes ou é possível haver uma violação ao regime jurídico das práticas de publicidade em saúde, que eu já falarei, sem haver uma efetiva, sem se verificar a efetiva prestação de cuidados de saúde. Portanto, perante a publicidade, de facto, este regime das práticas de publicidade em saúde veio atribuir à ERSE importantes competências em matéria de fiscalização e sancionamento de práticas publicitárias em saúde. Este regime foi instituído pelo Decreto-Lei nº 238/2015, de 14 de outubro, que veio regular a publicidade desenvolvida por quaisquer intervenientes a serviços de saúde e também a ações dirigidas à proteção da saúde e ao tratamento da doença. Nesse seguimento, a ERSE aprovou o regulamento número 1058/2016, de 24 de novembro, que veio, por um lado, determinar quais os elementos de identificação dos intervenientes a favor de quem as práticas de publicidade em saúde são efetuadas e, por outro lado, também determinar, isto em concretização, peço desculpa, do princípio da transparência, que é um dos princípios gerais estabelecidos no diploma 238 de 2015, e, por outro lado, este regulamento também determina quais são os elementos que devem constar de uma publicidade, em concretização de outro princípio muito importante, que é o princípio da objetividade. De facto, o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde proíbe e pune, desde logo, a concessão e a difusão de publicidade por quem assuma a qualidade de prestador de cuidados de saúde sem o ser, portanto, por profissionais que, não estando habilitados, publicitam a prestação de cuidados de saúde. Por outro lado, também a concessão e a difusão de publicidade que vise prestadores de cuidados de saúde que, apesar de poderem ser profissionais habilitados, prestem esses cuidados em estabelecimentos que não cumprem os requisitos de atividade e funcionamento. Por outro lado, e que liga um pouco àquilo que foi referido no início da tarde, que é a questão relacionada com a publicidade que faz referência a falsas garantias de cura e de resultados ou tratamentos sem efeitos adversos. De facto, há muita publicidade que também, como vimos, aliás, que muitas vezes há, com as referências a essas falsas garantias, também este regime proíbe e pune como contraordenação e também proíbe e pune as situações de concessão e difusão de publicidade que enganam ou seja suscetível de criar confusão sobre a natureza ou os atributos dos intervenientes a favor de quem a prática de publicidade da saúde é efetuada.
no fundo, aquilo que também vimos há pouco. Muitas vezes temos publicidade em que é utilizado, por exemplo, uma bata branca e que, de facto, muitas vezes leva, mesmo por profissionais que não sejam prestadores de cuidados de saúde, pode levar a querer a quem são aos utentes de poder estar perante profissionais habilitados. Entrando agora então no projeto da monitorização dos cuidados de saúde ligados às técnicas que tem sido levado a cabo pela ERSE, este projeto iniciou-se no início de 2022, como eu já referi, e surgiu porquê? Surgiu, por um lado, pela recepção de diversas denúncias, exposições e notícias. Por outro lado, como já foi referido pela doutora Mariana, pela esta ausência de regulamentação quanto ao enquadramento de diversos atos da estética no conceito de cuidados de saúde e quais são os profissionais habilitados, referida áreas cinzentas, e, por outro lado, aquilo que eu também já falei há pouco, a convicção errónea do exercício legal da prestação de serviços por alguns profissionais que, não, embora não sendo habilitados, pelo facto de realizarem algumas formações que são ministradas por entidades certificadas, cria-lhes uma convicção errada de que podem prestar esses mesmos cuidados de saúde. Quanto aos principais desenvolvimentos deste projeto levado a cabo pela ERSE, numa fase inicial foi efetuada a caracterização dos procedimentos de estética mais comuns, ou seja, procuramos fazer a delimitação, a fronteira entre aquilo que são cuidados de saúde, procedimentos de estética que são efetivamente cuidados de saúde, daqueles que sejam meros serviços de estética ou de bem-estar e que, portanto, nesse caso, sim, podem ser praticados por profissionais da estética que não sejam profissionais de saúde. E depois, numa segunda fase, começou a fazer-se o apuramento das situações pendentes, ou seja, de todas as denúncias e publicidades que fomos recebendo sobre esta matéria e depois realizadas as ações de fiscalização, a intervenção concreta no mercado em resultado das mesmas. Passando então um pouco à apresentação dos dados, a ERSE, no âmbito deste PMT, tem tratado até ao momento cerca de 550 denúncias, sendo que dessas 550 expedientes, sendo que desses 282 consubstanciam pedidos de informação ou esclarecimentos, feitos quer por profissionais de saúde, mas também muitos feitos também por profissionais da estética, não profissionais habilitados. Tem havido, de facto, como se pode ver ali, um aumento progressivo destes pedidos de informação, o que também leva a crer que começa a haver uma maior consciencialização por parte destes profissionais de que, de facto, determinados procedimentos de estética são cuidados de saúde e, portanto, só podem ser praticados por quem está habilitado para tal. Relativamente às restantes expedientes, a maior parte deles constituem, de facto, a denúncia à prestação de cuidados de saúde ou por profissionais não habilitados ou em incumprimento dos requisitos de funcionamento. Neste caso, apesar de não parecer resultar totalmente claro do gráfico, também tem havido um aumento progressivo das denúncias, isto porque o gráfico o que nos apresenta é os estabelecimentos denunciados e nós temos situações em que o mesmo estabelecimento é alvo de mais do que uma denúncia. Também ali o facto de na primeira coluna termos 73, é porque estamos a falar de vários anos e depois, e também relativamente ao ano 2024, estes dados são apenas até 30 de setembro. Nesse seguimento, portanto, no seguimento do recebimento das denúncias e do seu tratamento, a partir do ano 2023, no âmbito deste projeto, porque anteriormente já foram sendo realizadas no âmbito de cuidados de saúde, área da estética outras fiscalizações, mas no âmbito concreto deste projeto foram realizadas em 2023 67 fiscalizações e no ano 2024 até 30 de setembro 49, o que dá um total de 116, sendo que essas 15 foram realizadas em cooperação com a ASAI e ou o Infarmed. Aqui, neste gráfico, podemos ver a distribuição geográfica dos estabelecimentos denunciados e fiscalizados por distrito. É possível verificar que o Distrito de Lisboa é aquele onde se verificaram mais estabelecimentos denunciados, quase o dobro do Porto, depois vem Setúbal, Faro, Aveiro e Braga. Verifica-se uma quase ausência de estabelecimentos denunciados no interior norte e centro e também nas regiões do Alentejo. E, por outro lado, obviamente que, relativamente aos estabelecimentos fiscalizados, há um maior número, é proporcional, obviamente, aos distritos onde tem maior número de denúncias. Também referir uma questão que é importante, muitas vezes não existe uma coincidência entre o estabelecimento denunciado e o fiscalizado.
das denúncias resultam determinados estabelecimentos, mas depois, na prática, a realidade muitas vezes faz-nos ver outro estabelecimento, ou mais do que um estabelecimento, até prestador de cuidados de saúde, numa mesma localização. Quanto às intervenções concretas, portanto, em resultado dessas ações de fiscalização, foram adotadas, durante este período, 13 medidas cautelares de suspensão da atividade, ou seja, situações em que se verificou a prestação de cuidados de saúde por profissionais não habilitados e que, pela iminência de um prejuízo grave ou difícil reparação para o setor regulado e para os direitos dos utentes, levou à aplicação destas medidas. Destas 13, em 7 casos, verificou-se uma quase imediata e voluntária cessação da prestação desses cuidados de saúde por profissionais não habilitados, e nas 6 outras situações verificou-se a correção dos comportamentos, ou a prestação de cuidados de saúde passou a ser feita por profissionais habilitados, ou os estabelecimentos registaram-se ou obtiveram a respectiva licença de funcionamento. Para além disso, foram ainda abertos 42 processos contra a ordenação por violação do regime jurídico das práticas de publicidade em saúde, 33 por infrações relacionadas com as obrigações referentes ao registro e ao licenciamento, 18 relativas à violação do regime do livre de reclamações, e houve ainda a emissão de uma deliberação final de revogação de uma licença de funcionamento do estabelecimento e também uma deliberação final de suspensão de um outro estabelecimento. Falando então dos constrangimentos que temos identificados no decurso deste projeto, desde logo a já referida ausência de regulamentação dos procedimentos no âmbito da estética. Por outro lado, também temos muitas vezes verificado que há um desconhecimento por parte dos profissionais que praticam os cuidados de saúde na área da estética sem terem habilitações, o seu desconhecimento sobre os requisitos que são aplicáveis a estes cuidados. Por outro lado, a questão da formação, que é uma questão mesmo importante, porque de facto há uma proliferação cada vez maior destas formações, que até são ministradas por entidades certificadas, até pela DIGER, e que dão de facto uma convicção errada aos profissionais de que podem prestar procedimentos de estética que estão integrados no conceito de cuidados de saúde, quando na verdade não o podem fazer. Depois também temos verificado situações, mas que aí deixarei talvez para o Infarmed, relacionadas também com os medicamentos. Depois situações também de simulações de direção clínica e prescrições médicas. Também, e já referi, haver profissionais habilitados, mas que prestam cuidados em estabelecimentos que não estão registados ou não têm a licença de funcionamento. Depois também temos detectado, e aí a bondade, no fundo, destas intervenções conjuntas, que é o facto de, no mesmo local, muitas vezes detectarmos diferentes estabelecimentos de uma concorrência da necessidade de intervenção destas entidades, uma vez que no mesmo local se prestam cuidados de saúde, como também se podem prestar procedimentos de estética ou até vender medicamentos. Guilherme, estás-me a ouvir? Temos também sentido alguma dificuldade, por vezes, na identificação da localização do estabelecimento para intervenção in loco. Muitas vezes a publicidade não faz uma referência clara à localização, apenas coloca a informação para os utentes enviarem uma mensagem privada ou fazerem um telefonema. Por outro lado, também temos, por vezes, dificuldades na determinação da entidade que é responsável pela publicidade e também pela prestação dos cuidados de saúde publicitados. E depois uma questão muito importante, e aqui também muito importante, a cooperação, aqui não só com a ZEI e com o Infarmed, mas obviamente também com a Direção-Geral do Consumidor, ao nível da literacia dos utentes. É muito importante que cada vez mais os utentes possam ter a consciência da necessidade de confirmarem quando recebem este tipo de cuidados, de procedimentos de estética, se os mesmos constituem cuidados de saúde e, nesse caso, se os profissionais que os estão a prestar são habilitados e também se os estabelecimentos cumprem os requisitos, verificar se está fixada a certidão de registro na ERSE ou a licença de funcionamento. Muito rapidamente, quanto à questão da cooperação institucional, porque obviamente isso será objeto dos meus colegas, mas de facto, e como já referi, portanto, temos realizado diversas ações, mas também reuniões, e até já emitimos, inclusive, um comunicado conjunto relativamente a esta matéria, e temos discutido a questão da regulamentação e da fiscalização. Também tem havido muito reencaminhamento e recepção de denúncias, neste caso também com a Direção-Geral do Consumidor e, eventualmente, obviamente também com o Ministério Público, uma vez sempre que se detectem indícios de crimes, nomeadamente de usurpação de funções. Tem havido também articulação com as ordens profissionais, relativamente às competências de cada profissão.
a articulação com a DIGERT, relativa às tais formações por entidades certificadas, e também têm sido prestados esclarecimentos sobre a atuação da ERSE nesta área da estética aos órgãos de comunicação social. Muito obrigado. Estás-me a ouvir agora? Bem, esta foi a visão da ERSE sobre as iniciativas que têm sido encetadas. Vou passar ao Dr. Luís Lourenço. Tenho a vida super facilitada. Muito obrigado pelo convite, Dr. Pimenta Marinho, Dra. Mariana, Dr. Franklin, o melhor e maior influencer que eu conheço nesta matéria, e mais barato. Naturalmente que eu quis quebrar aqui um bocadinho a rotina e trazer o verde para a apresentação. Só porque é a cor da ASAI, não tem nada a ver com questões clubísticas. Esta cooperação e a parte da fiscalização não funcionaria efetivamente sem esta integração das três entidades, com as ordens profissionais também são muito importantes sobre esta matéria. Permitam-me fazer uma referência que esta cooperação foi incrementada ainda com mais vigor, com um convite da ERIS, de Cabo Verde, aqui presentes, e o Presidente Eduardo Tavares faz o favor de nos acompanhar, porque foi a única oportunidade que nem hoje conseguimos aqui ter, que os três Presidentes ou Inspetor-Geral estivemos a debater o assunto presencialmente, porque as nossas agendas são aquilo que são. Por isso, também muito obrigado por essa oportunidade. Relativamente a esta matéria, 2019... começa a haver algumas práticas relativamente a espaços estéticos e atividades conexas, onde começaram a realizar este tipo de procedimentos invasivos. Naturalmente, aplicados com credenciais profissionais para a aplicação desta matéria. Começou-se a analisar o assunto, algumas delas praticadas em operadores económicos legais, outras não. Vamos ter aqui várias fases nesta minha apresentação em termos de explicação. E, naturalmente, que a intervenção da ASAI como órgão de polícia criminal foi enquadrar esta matéria na usurpação de funções. Esta usurpação de funções tem aqui vários interlocutores e surgiram várias situações que necessitaram de ser clarificadas. E por isso é que eu trago aqui estes quatro conceitos, não porque não os saibam, mas para partilhar e poderem partilhar a vossa experiência também connosco, porque nem sempre conseguimos sustentar de forma muito consolidada no processo crime estas matérias. E nem sempre é muito fácil depois levarmos o processo até ao fim, que é aquilo que importa, porque estamos a utilizar recursos do Estado, estamos a empenhar os nossos inspectores das entidades para depois não conseguirmos chegar ao fim do processo com o resultado. E por isso, naturalmente, que houve necessidade de clarificar o conceito do ato médico na vertente estética. Estamos a falar sempre nesta área, está bem? Não é questão do conceito do ato médico, porque esse está definido legalmente. A questão de quem está autorizado a realizar este ato médico em questão de estética, qual é a clarificação legal do que se entende por arrogar tacitamente aquilo que está previsto no artigo da usurpação de funções. Logo, se nós não conseguirmos de forma dos nossos inspectores provarem, identificarem estas três situações, o processo cai na raiz. Para isso não vale a pena sequer sairmos da nossa cadeira e intervirmos sobre esta matéria. Mas não é isso que temos feito, é isso que temos procurado resolver a situação e recorremos naturalmente a estas entidades e ao Ministério Público e ao Juiz de Instrução Criminal, que tem aqui um papel muito importante. A Ordem dos Médicos tem emitido pareceres sobre práticas que exigem a exclusividade sobre aquilo que estamos a falar e também faz determinadas perícias
equipamentos apreendidos. O Infarmed tem auxiliado na perícia de medicamentos, porque os temos encontrado, efetivamente, bem como aparelhos e substâncias apreendidas. A ERSE colabora na fiscalização, como já aqui foi informado, numa vertente muito mais abrangente que a ASAI faz, que tem a ver com o operador económico, a clínica, desculpa-me aqui os termos, porque o operador económico é muito mais geral e serve para tudo, mas com as clínicas que podem ou não ser legais, também temos essa vertente. A questão do Ministério Público na emissão dos mandatos, bem como o JIC, o Juiz de Instrução Criminal, que quando é praticado são estabelecimentos de saúde, tem essa obrigatoriedade. Ora, se todos não intervirmos nesta matéria, efetivamente há aqui um ponto de ruptura na cadeia. E em agosto deste ano foi iniciado um grupo permanente, se assim posso dizer, isto é, com muito maior frequência de intervenção e de análise deste assunto, porque, caso contrário, não será possível chegarmos ao nosso desiderato. Os dados não fogem muito àquilo que foram apresentados pela ERSE no quadro anterior. Estamos aqui a falar de processos de inspeções, resultados de denúncias que são remetidas ou de investigações que têm a sua sequência nas várias entidades e que depois, naturalmente, têm uma suspeita de usurpação de funções. Por isso, cá temos Lisboa, Porto e Braga e Setúbal no top. Maior número de clínicas, maior número de denúncias, maior número de práticas associadas e também temos ali o período de Covid, que é compreensível em todos os dados estatísticos, aquela diminuição e depois o esforço em 23 e 24. De salientar que a investigação nem sempre começa com a inspeção. Por isso é normal que agora nos próximos anos tenhamos também um número grande de processos que decorrem das denúncias que temos, de uma análise que fazemos da própria denúncia que é feita. E resultaram daqui 172 processos crime nos últimos 5 anos. É muito significativo. O número de denúncias, conforme perceberam também, são mais ou menos idênticas ao número de processos levantados. Isto quer dizer que há aqui uma grande incidência nas denúncias que é feita sobre esta matéria. No caso da ASAI, a ASAI recebe cerca de 200 mil reclamações e denúncias por ano e cerca de 18-19% tem sequência inspectiva. Tem matéria, de facto, para ter sequência inspectiva. Neste caso, conforme podemos ver aqui, sou eu ou é aí? Ok. Neste caso, conforme podemos ver aqui, tem todas as situações de investigação tiveram lugar a um processo. Pode haver um processo crime em mais do que um processo crime em cada operador ou em cada denúncia que é trabalhada. Naturalmente estou numa plateia onde não vou referir a suscetibilidade das imagens, mas é este o resultado. E é isto que nós pretendemos evitar, todos em conjunto. É isto que nós pretendemos evitar, todos em conjunto. São lesões que resultaram de atos médicos, de atos não médicos, daqueles processos que viram anteriormente. Mas também encontramos isto, que aqui está representado. São produtos contrafeitos, vendidos fisicamente e em comércio digital. Também encontramos já certidões de registro falsas. Bem? Isto compete-nos a todos e a cada um de nós denunciar, supervisionar, fiscalizar esta matéria. Porque, efetivamente, fizemos um comunicado conjunto com o intuito de informar o consumidor, o utente, cliente, aquilo que queiram designar em termos como tal, por forma a que estejam informados de que o produto que adquirem num qualquer site, sem qualquer tipo de validação, sem qualquer tipo de garantia por parte da informação que está disponível nesse site, não é minimamente fiável. O risco é muito elevado, seja ele adquirido por utentes, por consumidores, seja ele adquirido pelos operadores económicos, pelas clínicas, por profissionais de saúde, seja por quem for.
Por isso, temos procurado transmitir, houve inclusivamente um programa de televisão que tentou transmitir esta informação, não porque há necessidade de uma das entidades aqui presentes se fazer salientar, mas porque se chegou à conclusão naquela fase que havia uma desinformação muito grande sobre esta matéria. E o meu pedido é que, efetivamente, façam chegar esta informação a todos, porque o risco é muito grande, para além da situação criminal que está aqui em curso, mas tem uma intervenção que deve ser passar por cada um de nós. Porque, efetivamente, aquela clínica, em meios relativamente pequenos, em locais relativamente identificados, vai ficar sempre conotada com aquela prática. E isto é um trabalho que todos e cada um de nós tem que fazer. Para finalizar, há que ter aqui consciência de que nós estamos a ter maior incidência de atos evasivos, nomeadamente com a utilização de substâncias contrafeitas. Esta prática, no início, não era tão visível, não detectámos. Estamos a começar a detectar agora situações com maior incidência nesta matéria. Efetivamente, o produto que é utilizado, em termos de preço, é mais barato, em termos de características, não será certamente aquele que é adequado, nem sempre, provavelmente, é possível provar o risco associado àquele tipo de produto, mas há um risco, e esse risco pode não ser ocorrido nestas circunstâncias. Por outro lado, esta troca de informações e de envolvimento das entidades, conforme eu referi anteriormente, vai-se manter com o intuito de, efetivamente, trabalhar em conjunto e tem sido dado prioridade em termos de intervenções operacionais a esta matéria, porque é um perigo real, é efetivamente um problema que nós estamos, em termos de matriz de risco, a identificar como estando em fase de crescimento. E, por outro lado, o combate ilegal, o exercício ilegal de atos médicos exige, certamente, mais do que as autoridades, um trabalho de todos aqueles que estão nesta sala. As autoridades são uma pequena parte da sociedade, são em pequeno número sempre, independentemente de tudo aquilo que possamos dizer. Se cada um de nós não fizer uma intervenção direcionada, principalmente sendo profissionais na área, então jamais será possível as autoridades chegarem a um objetivo de erradicar este tipo de práticas, este tipo de atos, e o meu pedido é efetivamente nesse sentido, que todos e cada um possam transmitir a informação de que o perigo, o risco que tem associado a esta prática e a utilização de produtos que não são originais. Muito obrigado. Agora passarei a palavra à doutora Érica Viegas, por parte do Infarmed. Falamos aqui muito em dispositivos e equipamentos médicos. Muito obrigada. Não, esta é minha, não é esta a apresentação. Terão que corrigir os slides. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, permitam-me que agradeça o amável convite para estar aqui em representação do Infarmed e dizer que concordo na íntegra com o que a doutora Mariana disse, que isto são zonas cinzentas e, de facto, que é muito importante haver esta integração e esta colaboração das entidades no acompanhamento destas matérias que levantam várias questões. Não sei se... Trocamos a ordem. Se calhar... Pensam que é preferível trocar a ordem ou conseguimos trocar os slides? Conseguimos? Ok. Acho que se mantém. Ok. Então eu espero. Eu, ao contrário do Sr. Inspetor Luís Lourenço, alterei as cores dos slides, portanto os meus estão em vermelho, ao contrário do que é habitual para o Infarmed, que é azul e roxo. Certo. Muito obrigada, então.
Então, só lembrar que o Infarmed é a autoridade nacional competente para a área do medicamento, dos dispositivos médicos e dos cosméticos, portanto, abrange aqui os três grupos de produtos que muitas vezes são utilizados no âmbito destas clínicas. Nós trabalhamos inseridos no contexto europeu, portanto, muitas das regras que são aplicadas ou dos regulamentos que são aplicados em território nacional resultam de legislação europeia e que também se aplica, obviamente, a nível nacional. Relativamente às áreas de atuação, portanto, atuamos ao longo do ciclo de vida destes produtos, portanto, desde logo do medicamento e dos dispositivos médicos, desde a fase da investigação clínica, dos ensaios clínicos, dos estudos clínicos e desempenho desses dispositivos, participamos na avaliação e na sua autorização e depois temos também esta componente de licenciamento e de inspeção, neste caso de outro tipo de entidades diferentes do que as da ERSE que atua ao nível da prestação de cuidados de saúde e depois também na área da avaliação de tecnologias da saúde, com participação de medicamentos e dispositivos médicos e na monitorização da utilização. Relativamente às entidades que são reguladas pelo Infarmed, temos os fabricantes de medicamentos, os titulares da autorização de introdução no mercado, também os fabricantes de dispositivos médicos e de cosméticos, a cadeia de distribuição destes produtos e depois os locais onde estes produtos vão ser disponibilizados, portanto, os serviços farmacêuticos hospitalares, as farmácias comunitárias, os locais de venda de produtos não sujeitos à receita médica e outras entidades que estão autorizadas a adquirir diretamente medicamentos, como clínicas de medicina dentária, entre outras, nomeadamente clínicas onde são prestados este tipo de cuidados de que tivemos a falar. Portanto, cerca de 210 mil produtos regulados e mais de 10 mil entidades que têm estas autorizações atribuídas pelo Infarmed. A cooperação tem sido fundamental na atividade do Infarmed desde há muitos anos, não só desde a altura destas situações que temos vindo a falar esta tarde, portanto, desde há muito que colaboramos em ações conjuntas, nomeadamente com a autoridade tributária, e já vou mostrar uns números porque revelam bem a importância disto também que o Sr. Inspetor Luís Lourenço falou, de ter a certeza do local onde são adquiridos estes medicamentos e de qual é que é a cadeia de fornecimento que está a ser utilizada, com a ASAI também neste âmbito e também muito porque o Infarmed tem o Laboratório Nacional de Comprovação da Qualidade de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Cosméticos e, portanto, muitas vezes depois estes produtos acabam por ser analisados nesse Laboratório de Comprovação da Qualidade. Na área do licenciamento, da inspeção e da fiscalização, colaboramos, obviamente, como já foi referido, com a ERSE e com a ASAI e também com outras áreas de intervenção, nomeadamente a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Portanto, o Infarmed só tem competência sobre a área dos medicamentos do uso humano, sobre a área dos medicamentos do uso veterinário é a DGAV. No entanto, temos também algumas zonas cinzentas na área dos suplementos alimentares que muitas vezes, dependendo da sua composição ou da quantidade que têm de determinado componente, podem ser classificados como medicamentos ou como suplementos alimentares. Portanto, é outra área cinzenta, como falámos há pouco. Com o ICAD também no âmbito das substâncias controladas, que também já podemos falar um bocadinho mais à frente, e depois do IGAS, da Autoridade Tributária e também da Polícia de Segurança Pública, no que se refere, por exemplo, ao licenciamento do cultivo de cannabis para fins medicinais. Com os profissionais de saúde também atuamos e colaboramos com as ordens profissionais em determinadas matérias, nomeadamente na partilha, como já foi aqui referido, de algumas denúncias que nos chegam que podem configurar ilícito disciplinar e, portanto, nessa situação também, obviamente, atuamos junto das ordens profissionais e depois na supervisão e monitorização da comercialização, nomeadamente com a autoridade tributária, com a autoridade da concorrência, peço desculpa, e também com a Polícia Judiciária, quando se configura alguma situação que possa levar à sua intervenção. Portanto, da colaboração com a autoridade tributária que eu estava a falar, temos este protocolo de colaboração desde 2011, em que fazemos a avaliação de medicamentos ilegais ou suspeitos de falsificação. Portanto, quando chegam à alfândega produtos que possam configurar uma falsificação ou
produtos ilegais, a autoridade tributária, temos este protocolo e, portanto, diariamente, em média, por dia recebemos notificação de 39 produtos que requerem a intervenção do Infarmed para fazer esta avaliação se são produtos contrafeitos ou não. Nessa situação, o Infarmed atua de 4 maneiras. Portanto, retém o produto para distribuição, quando se configura que esse produto é de facto ilegal, pode devolver ao remetente, por exemplo, em produtos que, não sendo ilegais, não detêm no nosso país a autorização necessária para serem disponibilizados, ou podem ter autorização no país de origem, por exemplo, no Brasil, muitos vêm do Brasil, têm autorização atribuída pela Anvisa, mas na União Europeia não têm, e, portanto, esses são devolvidos ao remetente. Podemos retê-los para análise, como falei, quando há esta suspeita de falsificação ou de serem produtos contrafeitos, nós, em algumas situações, retemos para análise no nosso laboratório, e quando há forte suspeita de serem produtos ilegais, mas não temos a confirmação, pedimos informação adicional ao remetente, e se essa informação vier e atestar a legalidade do produto, ele pode ser então recebido. Portanto, como referi, uma média diária de 39 produtos que são analisados, correspondem a 393 mil unidades de medicamentos que são avaliadas por este protocolo. Aqui, pelo gráfico, conseguimos ver que, na maioria das vezes, há devolução ao remetente, portanto, porque não são produtos legalizados ou que cumpram todos os requisitos para entrarem no mercado nacional, mas temos também alguns, ainda 1027, que foram destruídos. Neste âmbito também, no nosso laboratório, foram analisadas 651 amostras e também com a colaboração da ASAI de alguns outros produtos, nomeadamente produtos fronteira, de 450 amostras. No que se refere a reclamações e denúncias, também temos tido um crescimento deste número de denúncias e reclamações ao longo dos anos. Portanto, aqui, no ano 2023, tivemos 982, no primeiro semestre de 2024, 657, algumas das quais são denúncias relacionadas com estas clínicas de estética, até porque muitas vezes o denunciante reporta a denúncia em vários locais. Portanto, reporta no IGAS, na ERSE, no Infarmed e na ASAI, e de qualquer maneira depois há esta partilha de informação. Também com a Direção-Geral do Consumidor temos uma grande colaboração no que se refere aos alertas RAPEX dos cosméticos, portanto, quando são identificados produtos que possam ter ingredientes proibidos ou que foram feitas notificações a nível europeu, também o Infarmed atua para perceber se esses produtos estão disponíveis no mercado nacional. E, portanto, aqui podemos ver que tem sido uma área também em grande crescimento, porque no primeiro semestre de 2024 já ultrapassámos todos os alertas RAPEX do 2023. De acordo com o Estatuto do Medicamento, estão definidas as regras em que é possível a publicidade de medicamentos, portanto, em que situações é que um titular da AIM ou um representante pode fazer publicidade de medicamentos e, portanto, também as peças publicitárias que são utilizadas ou que são publicitadas, peço desculpa pelo pleonasmo, são avaliadas também no Infarmed. Temos notado, nesta área concreta da utilização dos dispositivos médicos e, sobretudo, porque o novo regulamento europeu dos dispositivos médicos tem ou regula também os dispositivos sem finalidade médica, portanto, alguns dispositivos que são destes que estamos aqui muitas vezes a falar, que não têm finalidade médica, também são regulados atualmente. No entanto, é mais uma vez uma zona cinzenta, porquê? Porque muitas vezes o que diz nas instruções do fabricante é que o dispositivo deve ser utilizado por um profissional qualificado. Portanto, um profissional qualificado tem que ser definido pela legislação nacional qual é que é esse profissional qualificado. Se deve ser um profissional de saúde ou se pode ser um profissional que tenha formação específica na utilização daquele equipamento. E é aqui também uma das áreas em que é necessário haver esta regulação a nível profissional. Portanto, nesta área temos também feito e alargado, tradicionalmente o Infarmed fazia ou tinha na sua agenda ações de literacia mais dirigidas aos profissionais de saúde e atualmente também temos participado em alguns fóruns que não era habitual da área da cosmética e da estética, exatamente para clarificar estes aspectos de que produtos ou que medicamentos é que podem ou não podem, ou cosméticos, o que é um cosmético, o que é um medicamento, quais é que são as diferenças, em que situações é que podem ser utilizadas.
Aqui nas perícias que temos colaborado com as entidades, elas têm sido também crescentes, não é? Podemos verificar aqui que em 2024 já participámos em 22 perícias e elas englobam várias áreas do Infarmed, não só a área da avaliação de medicamentos e de produtos de saúde, que inclui os dispositivos médicos e os cosméticos, mas também, como referi, a comprovação da qualidade e a inspeção e licenciamento. Dizer que nestas perícias houve cerca de 500 produtos que foram analisados pelo Infarmed para verificar se eram produtos contrafeitos, ilegais, se eram produtos que podiam ser utilizados naquelas situações ou não. Desafios aqui para esta colaboração e para esta mesa. Temos, sem dúvida, a venda de produtos à distância e a prestação dos serviços à distância, não só de cuidados de saúde, mas também por exemplo, tivemos um caso este ano da venda de kits diagnósticos ao domicílio dos doentes, portanto, este tipo de prestação de serviço, o reprocessamento de dispositivos médicos de uso único, que também é possível no direito nacional, o fabrico de dispositivos médicos in-house, em que situações é que eles podem ser fabricados, por exemplo, numa destas entidades que presta este tipo de cuidados, a utilização de psicadélicos, portanto, a publicidade desta utilização e em que situações é que pode ser efetuada, os produtos fronteira, estes de que falava há pouco, que se são suplementos alimentares, se é um cosmético não pode alegar efeitos terapêuticos, não é? Se alega efeitos terapêuticos, deve ser classificado como medicamento e eventualmente dispositivo médico. Portanto, este tipo de fronteiras cinzentas, mais uma vez, que também tem que ser clarificada. Os produtos sem finalidade médica, como eu referi, e estes licenciamentos, a partilha de informação, porque se por um lado é a ERSE que licencia uma clínica para prestar cuidados de saúde, o Infarmed emite a autorização para que possa ser feita a aquisição de medicamentos, aquisição direta de medicamentos, e onde é que eles estão a ser adquiridos e qual é que é a cadeia que é utilizada. Portanto, aqui também muito importante esta colaboração. Muito obrigada a todos. Passarei a palavra à Diretora-Geral do Consumidor, doutora Carla Barato. Muito obrigada pelo convite, pela ocasião para estar aqui hoje. E eu fiquei para o fim, porque, enfim, um acordo que aqui fizemos, porque a minha intervenção tem, enfim, uma dimensão um pouquinho diferente. Peço desculpa, estou aqui em dificuldades. Porque ia-vos falar genericamente dos direitos dos consumidores, um pouquinho da Direção-Geral do Consumidor e de uma outra área fronteira que eu também queria trazer aqui e que queria ver como é que poderíamos colaborar e trabalhar em conjunto. A primeira vez que se fala em direitos dos consumidores, curiosamente, na era moderna, em 1962, quando o presidente John Kennedy, numa comunicação que faz ao Congresso, diz que consumidores, por definição, somos todos nós. E, portanto, todos nós somos consumidores na nossa vida cotidiana e estas são matérias que nos dizem respeito a todos em todo o momento. E, de facto, ele já nesta altura identificava os consumidores como um grupo com um peso económico muito grande na economia, mas com pouca voz e com pouca organização. Em Portugal, desde 1976, que nós temos os direitos do consumidor consagrados na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, é o artigo 60, enfim, não vos vou amassar aqui com esta matéria, mas só dizer que, de facto, o consumidor em Portugal tem direito à qualidade dos bens e serviços, direito à informação, à proteção da saúde, da segurança física e dos interesses económicos, à formação e educação para o consumo, este é um aspecto muito importante que nós também iremos, enfim, desenvolver, à proteção dos seus interesses e a publicidade, outra matéria que falámos aqui há pouco, através dos influencers e, portanto, os influenciadores digitais, os influenciadores de marketing, terão que cumprir naturalmente o Código da Publicidade quando se dispõem a promover produtos ou serviços com vista à sua comercialização. E, portanto, a publicidade é também disciplinada, sendo proibidas todas as formas de publicidade oculta, indireta ou dolosa, e um artigo 3º que reconhece às associações dos consumidores e às cooperativas de consumo a liberdade, a legitimidade processual para representarem os interesses coletivos ou difusos dos consumidores. Chegando agora aqui um pouquinho à Direção-Geral do Consumidor, nós somos um organismo público do Ministério da Economia, portanto,
cujo objetivo é contribuir para a elaboração, definição e execução da política de defesa dos consumidores. Temos competências de fiscalização no âmbito da publicidade e também nas cláusulas contratuais gerais. E depois trabalhamos muito o tema da educação e informação dos consumidores, dinamizamos o sistema de defesa do consumidor, acompanhamos e fiscalizamos o funcionamento das entidades de resolução alternativa de litígios, de que já vos falei um bocadinho à frente, porque isto tem relevo para a matéria que vamos falar também. Participamos em atividades e ações conjuntas a nível da União Europeia e a nível internacional, fazemos a gestão do livro de reclamações e somos o ponto de contacto do Safety Gate, ou sistema RAPEC, como a doutora Érica acabou de falar, e somos nós que, de facto, recebemos estas notificações sempre que é detectado no espaço da União Europeia um produto que coloca em causa a saúde ou a segurança dos consumidores e depois encaminhamos para as diversas autoridades competentes em razão da matéria e do tipo de produto que estamos a falar. Esse sistema de defesa do consumidor é um sistema complexo que abrange várias partes, várias entidades, desde logo as de resolução alternativa de litígios, as autarquias locais, as entidades reguladoras setoriais, serviços de administração pública central, associações de consumidores e, portanto, é um sistema complexo que nós, de facto, coordenamos e também o Conselho Nacional de Consumo, que é um órgão consultivo do Governo, onde estão representados a maioria destas entidades que fazem parte do sistema de defesa do consumidor e que são consultadas, nomeadamente, no âmbito legislativo, quando se produz nova legislação, por exemplo. Então, e que meios é que os consumidores têm à sua disposição para, enfim, quando surge um conflito, quando surge uma questão, portanto, podem reclamar, denunciar, através do livro de reclamações ou tentar, de facto, o sistema de resolução alternativa de litígios de consumo, um sistema fácil, rápido, barato e que impede a ida aos tribunais para resolver estes conflitos. E também dar-vos nota que, a nível europeu, também existe um sistema, existem centros europeus de consumidor nos vários países da União Europeia, em que, por exemplo, se um de nós fizer uma compra em França, e, chegado a casa, verificou que o produto não está em condições, não é aquilo que ele esperava, tem um defeito, ele contacta o Centro Europeu do Consumidor de Portugal, que articula com o colega francês e tenta chegar ao operador económico e resolver a questão. Portanto, é um meio também de apoiar e informar os consumidores de forma completamente gratuita e resolver estes conflitos a nível transfronteiriço, cada vez mais são importantes. A nível das entidades de resolução alternativa de litígios, portanto, nós temos mais de 30 anos de experiência em Portugal. Existem atualmente 12 entidades reconhecidas pelo Ministério da Justiça e pela Direção-Geral do Consumidor, informam os consumidores, fazem mediação de conflitos, fazem conciliação e arbitragem e os operadores económicos têm, de facto, a obrigação de informar o consumidor sobre as entidades às quais eles aderiram ou que se encontrem vinculados por imposição legal decorrente da arbitragem necessária. E, portanto, desde 2011, que para os serviços públicos essenciais existe, portanto, a necessidade, a obrigatoriedade de se recorrerem aos meios de resolução alternativa de litígios, se o consumidor assim o entender, e desde 2019, para todos os conflitos de consumo inferiores a 5.000 euros, o consumidor pode também, querendo, recorrer a um meio destes de resolução alternativa de litígios. Tratam, enfim, cerca de 12.000 reclamações por ano. O tempo médio de resolução é de 80 dias, ele é gratuito ou a custos muito reduzidos, 80% das reclamações é resolvida através da mediação, as partes não têm de recorrer a um advogado e a decisão do juiz-árbitro tem o valor de uma sentença de tribunal de primeira instância. E, portanto, encontram no país inteiro, há de facto estes meios de resolução alternativa de litígio que estão à disposição de todos os consumidores. Indo agora ao livro de reclamações, ele é implementado em Portugal no formato físico no final dos anos 60, do século passado, primeiro no setor do turismo e depois vai sendo alargado a vários setores comerciais. A partir de 2005, ele há a obrigação de ser disponibilizado em todos os setores e há um modelo único, de facto, para o livro de reclamações. Portanto, conhecem-no bem, este livrinho de capa vermelha que há nas lojas em que nos dirigimos. Portanto, tem que ser um estabelecimento com caráter físico e permanente, que tem que ter o livro, tem contato com o público, tem que estar afixado no estabelecimento, em local visível, a existência do livro, ele tem que ser imediatamente disponibilizado a pedido do consumidor, o agente económico tem que enviar o original da reclamação para a autoridade de fiscalização
e deve responder, no caso dos serviços públicos essenciais, no prazo de 15 dias úteis. E a autoridade de fiscalização, portanto, temos aqui algumas também, analisa a reclamação e adota o procedimento e as medidas e informa o consumidor no caso da existência das entidades de solução alternativa de litígios, se for o caso. Desde 2017 nós temos também um livro em formato eletrónico para os serviços públicos essenciais e foi alargado a todos os setores a partir de 2019. E, portanto, permite também fazer a reclamação, um pedido de informação, fazer um elogio, uma sugestão e consultar o estado da reclamação. E, portanto, é a DGC também que é responsável pela gestão desta plataforma e com a sua parceira, que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Só dar aqui uma ideia do top 10, digamos assim, das reclamações, portanto, as entidades que tratam maior número de reclamações, ou recebem maior número de reclamações, a ASAI, a ANACOM e a Entidade Reguladora da Saúde, estão aqui logo no top 3, portanto, das reclamações que lhes são dirigidas, não é? Agora, o que eu vos queria falar era de facto deste setor que nós identificámos, portanto, começámos a trabalhar este aspecto há muito pouco tempo. E, de facto, nós, até por via desta matéria que tem sido levantada, do ato médico, das clínicas, etc., parece-nos bem que as pessoas, os consumidores em geral, não percebem a diferença entre uma clínica de estética, um centro de estética, enfim, e outras atividades, porque se verificou, desde 2015, com a entrada em vigor do regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviço e restauração, deixa de ser necessário obter uma autorização da Câmara Municipal, ou de se entregar a declaração prévia para a abertura dos estabelecimentos que desenvolvem nomeadamente atividades de cabeleireiros, barbearias, esteticistas, manicures, tatuagens e outros similares, bastando uma licença de utilização para comércio ou serviços para abrir, enfim, um estabelecimento. É aplicável, portanto, a estes setores a legislação relativa a atividades de comércio e serviços, nomeadamente a obrigatoriedade de indicação de preços, disponibilização do livro de reclamações, higiene e segurança no trabalho e regras gerais do Código Civil de Direito do Consumo, como é o caso da Lei de Defesa do Consumidor. Também existem regras específicas relacionadas com os produtos e equipamentos, aliás, a doutora Érica já falou nisso há pouco. Portanto, há vários regulamentos europeus, nomeadamente para produtos sem finalidade médica prevista, caso lentes de contacto coloridas, estou a dar alguns exemplos, equipamentos para lipoaspiração, fillers dérmicos, equipamentos para depilação a laser ou luz pulsada, equipamentos a laser para remoção de tatuagens, o regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene corporal e o REACH, não é? O regulamento relativo ao registro, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas, que, por exemplo, limita o uso de substâncias químicas perigosas presentes nas tintas de tatuagem e na maquilhagem permanente. Portanto, o que nós detectámos foi o seguinte: sem prejuízo da existência de regras gerais aplicáveis à prestação deste tipo de serviço e de regras para os produtos e equipamentos, parece ser necessário aprofundar o estudo referente ao exercício destas atividades, conforme as circunstâncias poderão constituir casos de fronteira com a prestação de cuidados de saúde. Portanto, nós analisamos as nossas reclamações, porque nós também recebemos diretamente reclamações, tal como, portanto, para além do livro de reclamações, as entidades também recebem diretamente nas suas plataformas, a ASAI, a ERC, etc., recebem reclamações diretamente. Nós temos poucas reclamações, portanto, foram 36 em 2023, 42 até agora, mas, de facto, nós vemos aqui enfim, centros dietéticos, salões de cabeleireiro, serviços de tatuagem, portanto, aparecem aqui no âmbito das reclamações, ou impróprio, portanto, as causas são impróprias para o objetivo pretendido, e depois questões contratuais, naturalmente, rescisões de contrato, cláusulas contratuais abusivas, outras com reparação de danos, outras relacionadas com a fixação de preços, portanto, e depois nós pedimos também aos centros de arbitragem, aos centros de resolução alternativa de litígios, falei há pouco, que nos disponibilizassem sentenças arbitrais relativamente a esta matéria e, portanto, nós temos 9 decisões em 2023, 13 em 24, mas estão vários processos em curso e, portanto, nós vemos aqui
enfim, o que estava em causa aqui, por exemplo, prótese capilar não conformidade, vários serviços de cabeleireiro, portanto, não conformidades, incumprimentos, serviços de cirurgia estética, tratamentos capilares, neste caso o processo foi arquivado porque enfim, estava subjacente um ato médico e o Centro de Resolução Alternativa de Litígio não era competente para decidir, enfim, pedidos de reembolso, tratamentos estéticos, mas parece haver aqui caminho para nós desenvolvermos e aprofundarmos esta matéria também. E o que eu queria pedir era que o fizéssemos em conjunto, não é? Porque acho que há aqui matéria para trabalharmos os 4, não é? Que estamos aqui hoje, porque a nossa principal preocupação, naturalmente, nesta fase, é a informação e a capacitação dos consumidores, não é? E que faz parte das nossas competências e das nossas atribuições. É, de facto, informar as pessoas sobre as práticas e sobre, portanto, porque o consumidor, quanto mais informado estiver, melhor será a sua decisão e mais acertada será a sua decisão, não é? Agora, o que nos parece é que as pessoas, de facto, não têm muito clara esta noção do que é estética, do que é medicina, enfim, dos tratamentos, de uma série, porque cada vez há mais, não é? Cada vez há mais. E, portanto, no âmbito da cooperação institucional, já estou quase a acabar, só dar nota que, de facto, nós já cooperamos de uma maneira muito efetiva, no âmbito do regulamento, chamado Regulamento CPC, que é um regulamento de cooperação entre todas as autoridades que aplicam a legislação de defesa do consumidor, e que não sei se sabem, mas em Portugal são 17, e, portanto, há um número muito elevado de autoridades que trabalham estas matérias da proteção do consumidor, e em que sempre que é detectada uma infração num Estado-membro, que abranja pelo menos 2 Estados-membros e que tenha a ver com a proteção dos interesses económicos do consumidor, é emitido um alerta. E nós, a DGC, somos o ponto de contacto e depois articulamos também com a entidade setorial no sentido de se verificar se aquela prática, muitas vezes são práticas comerciais desleais, estão a ser também realizadas em Portugal. E desenvolvemos ações coordenadas, ações conjuntas e, portanto, fazemos muito trabalho no sentido de combater estas práticas. Depois, estamos também a trabalhar no âmbito da alteração do regime jurídico do livre de reclamações, em que a ERS e a ASAI já apresentaram também os seus contributos e o Infarmed também irá, com certeza, apresentar. E da análise às reclamações e aos estudos feitos, nós agora estabelecemos um grupo informal com a entidade reguladora da saúde. Peço desculpa, tenho aqui uma gralha, não é ERC, é ERS. E criámos um grupo de trabalho informal para nos dedicarmos e debruçarmos à questão dos planos de saúde, que penso que já falaram hoje de manhã, que é uma matéria também em que os consumidores parecem-nos que contratam um plano de saúde a achar que estão a contratar um seguro de saúde. Portanto, é importante trabalharmos no âmbito da informação, e é esse o nosso primeiro trabalho em conjunto com a entidade reguladora da saúde, vai ser, de facto, trabalhar a questão da informação ao consumidor, e no sentido das pessoas serem informadas e tomarem, mais uma vez, como referi, as decisões mais acertadas. E também já tinha desafiado o Sr. Presidente para, em 2025, podermos fazer uma investigação conjunta aos influencers, curiosamente, porque há cada vez mais pessoas que promovem este tipo de serviços e queríamos fazer uma investigação conjunta, eventualmente nas redes sociais, sendo que nós veremos a parte da publicidade no âmbito do Código da Publicidade e a entidade reguladora da saúde verá, enfim, a vossa parte. Mas acho que tinha interesse, que pode ser uma boa base para trabalho, para construirmos as pontes, não é? Que, no fundo, acho que é isso que estamos aqui a fazer. Para além de estarmos nesta lindíssima cidade, é também, o nosso objetivo é aqui construir pontes e trabalharmos cada vez mais em conjunto. Muito obrigada pela vossa atenção. Agradecer novamente a todos. As exposições parece que foram muito esclarecedoras do lado da Direção-Geral do Consumidor. Sim, parece que há aqui muitas áreas onde será possível estreitar a cooperação. A entidade reguladora da saúde promove, tem-se também assistido, para além da monitorização em matéria de publicidade, práticas publicitárias em saúde, a um reforço evidente da promoção da literacia dos utentes. E, portanto, desenvolvemos essa atividade à semelhança, de resto, dos demais reguladores, que também têm como atribuição, uma das atribuições central, a defesa dos direitos do consumidor, no nosso caso, dos utentes, e a tutela destes direitos. Portanto, tem sido já desenvolvido por parte da ERS
um vastíssimo trabalho de aproximação aos utentes e de capacitação dos utentes. A ideia é um bocadinho também permitir-lhes ser agentes ativos na identificação dos riscos, não é? Sendo certo que qualquer regulador, qualquer autoridade terá sempre um limite de capacidade de intervenção, portanto esta capacitação é muito importante. Mas naturalmente que, como falamos também num dos painéis de manhã, para além do trabalho que o próprio regulador desenvolve, esta articulação em rede é fundamental. Portanto, se tivermos a possibilidade com a Direção-Geral do Consumidor e até com outros organismos de difundir as mensagens que recaem no nosso âmbito de regulação específico, naturalmente que estamos disponíveis. É a ideia do diálogo institucional que é fundamental para que tudo funcione. Nós começamos este painel um bocadinho mais tarde que o previsto, portanto, mas em bom rigor, foram cumpridos todos os tempos, porque nós terminamos exatamente com o mesmo atraso com que iniciamos. Não sei se há espaço... 5 minutos para 5 perguntas minutos. e respostas. Temos 5 minutos para questões da plateia. Não existindo questões. Eu, se calhar, aproveitava, então, não existindo questões, tenho... aprofundar um bocadinho esta temática da capacitação do consumidor. Portanto, nós estamos capacitados e temos experiência nesta capacitação do utente, mas numa perspectiva mais ampla, até porque vimos que estas intervenções podem ser direcionadas para atividades que podem ou não cair no âmbito da prestação de cuidados de saúde. Portanto, nesta área cinzenta, acaba em conjunto de dados, alguns escapam ao âmbito regulatório da entidade reguladora da saúde. Quando falamos em mecanismos de defesa do consumidor, a que é que nos referimos, na verdade? E se calhar um bocadinho mais do que isso. De manhã falávamos da necessidade de adequar estes mecanismos de defesa por região, portanto, consoante o destinatário, as características do destinatário, incluindo a sua localização geográfica. Na área da saúde, que é revestida de especial acuidade, o que é que estaríamos a falar quando falamos em mecanismos de defesa? Eu falaria em dois aspectos. Em primeiro lugar, portanto, este trabalho que queremos iniciar com o vosso apoio, a vossa colaboração, vai muito no sentido de identificarmos as questões, identificarmos os problemas e vermos que soluções ou que caminhos é que há. Portanto, há sempre o caminho da regulação, há o caminho da autorregulação também, que pode ser aqui um aspecto bastante importante, com a criação, por exemplo, de guias de boas práticas para determinadas profissões, para determinados setores, e acho que esse é um caminho que tem que se explorar, porque... Já está a cooperar com o subpainel seguinte. As pontes não param. Não param. E, de facto, essa é uma experiência que nós tivemos, por exemplo, no âmbito da publicidade, em que já temos feito vários trabalhos em conjunto com o setor da autorregulação publicitária, com muito bons resultados, portanto, com as empresas e com as associações empresariais também a cooperarem connosco e em conjunto fazermos trabalhos de informação e de capacitação não só às empresas, mas também aos consumidores, porque é importante que as empresas também estejam informadas e que os operadores económicos estejam informados, porque por vezes também há falta de informação nesse setor. E, em segundo lugar, relativamente portanto, ao caminho da informação aos consumidores, eu acho que ele tem que ser feito também, não só pelos grandes canais, pelos canais digitais, etc., mas também a nível local, como a doutora Mariana referiu. Nós temos uma rede que funciona junto das autarquias, que são os centros de informação autárquica ao consumidor, que neste momento temos 100 em Portugal, e que funciona como uma rede de proximidade. E que é muito importante, em particular, para os consumidores mais vulneráveis, para aqueles que são digitalmente menos capacitados, não é? Em que precisam da informação em papel. Às vezes é preciso chegar às pessoas ainda com papel. Eu sei que, enfim, os tempos não são de papel, não é? Enfim, é o tempo do digital. Mas, às vezes, nós temos que chegar às pessoas, não é? E se as novas gerações, e cada vez mais se trabalha no mundo digital, nós temos que pensar nos consumidores mais vulneráveis. Não é? E parece-me aqui que há um trabalho muito grande a fazer. Este conceito de consumidor vulnerável, enfim, é um conceito que é muito lato, porque há determinados grupos que são, à partida, grupos vulneráveis, enfim, falamos genericamente dos idosos, das crianças, dos adolescentes, mas qualquer um de nós
em determinadas circunstâncias, pode também estar perante uma situação de vulnerabilidade. Por exemplo, uma pessoa que se vê numa situação de desemprego está numa situação de vulnerabilidade temporária. Uma pessoa que que não tem competências digitais, por exemplo, para lidar com determinados termos ou condições que lhe são apresentadas no âmbito digital, a pessoa está numa situação de vulnerabilidade. E, portanto, nós temos que pensar também nos consumidores, nas várias franjas de consumidores, e deslocalizar a informação, porque, de facto, a informação não pode sair só por um canal, sob pena de não chegarmos aos destinatários, não é? Que era aquilo que a professora Susana falava também há pouco, não é? Exatamente. Temos que conseguir chegar aos destinatários. Vou passar a palavra, temos também... Temos uma questão no fundo da sala. Deixe-me só dar uma nota, por favor, porque efetivamente somos todos consumidores. E eu estava aqui a pedir essa informação porque não a tinha de cor, mas nestes últimos tempos, julgo que em menos de um ano, nós demos 4 ações de formação para a Associação Nacional de Esteticistas, de profissionais de esteticismo, porque efetivamente há necessidade e vieram à procura desse tipo de informação. E também desafiava aqui, na sequência do painel a seguir, que as ordens tragam essa necessidade. A ASAI não tem capacidade para responder caso a caso, operador económico, porque efetivamente seria impossível, humanamente impossível. Mas junto das associações representativas dos setores, junto das ordens, se sentirem essa necessidade, tragam essa necessidade, porque efetivamente nós estamos perfeitamente disponíveis para acorrer a esse desidrato, e neste caso com sessões muito participadas, com sessões onde se sente o desconhecimento. Acho que o desconhecimento também se sente nestas questões, e esta capacitação nessa área também é bastante importante. Na vertente profissional. Na vertente profissional, ou supostamente profissional, sobre essa matéria. Porque também há, destes processos que vimos, situações onde há desconhecimento. Onde não é propriamente o profissional que estava a fazer um ato consciente. Não é intencional. Que não é intencional. Sim. Que também se reconduz um bocadinho ao que o Dr. José Pedro Liberal falou, da detecção de alguns casos, tem a ver com estas certificações e também com muitos dos cursos que criam a convicção de uma habilitação que, na verdade, não existe. Penso que temos uma pergunta do público, não sei, Dr. Vítor. Ainda não está zangado. Ao fundo. Boa tarde, o meu nome é Paulo Gonçalves, sou presidente da RD Portugal das Doenças Raras e também represento no Conselho Consultivo a Plataforma Saúde em Diálogo, que tem 79 associações de doentes. Ou no global tem 79 associações, grande parte delas são associações de doentes. Portanto, vou falar mais ou menos em nome dos consumidores dos serviços de saúde. Fico muito contente com o desafio da doutora Carla Barata para que trabalhem em conjunto. Foi algo que nós, associações de doentes, levamos alguns anos a conseguir começar a trabalhar em conjunto também. E, portanto, a pergunta é, estando nós completamente disponíveis para colaborar, como é que consideram poder utilizar a capilaridade que as associações de doentes têm pelo país fora nessa capacitação, nessa melhoria do conhecimento da sociedade em geral para todas estas questões que são importantes para todos nós que consumimos saúde? Bem, se calhar, pelo menos da parte da entidade reguladora da saúde, sem prejuízo, uma possibilidade de ser aprofundada. Este é um caminho evolutivo, de ser aprofundada esta rede, esta capilarização para a passagem de informação que consideramos relevante. A disponibilidade tem sido manifesta em articulação com várias associações, mas também com outros organismos com intervenção no setor, desde logo para prestar ações de sensibilização e de capacitação em diversas áreas. Foram realizadas, aliás, só neste ano, diversas intervenções externas, por solicitação externa. E a nossa intervenção também já passou à semelhança da ASAI, por
prestar alguma informação relativamente aos requisitos legais e regulamentares a que deve obedecer um profissional quando inicia a sua prática, dependendo até da tipologia da atividade em que se encontra, através também de acordos com as ordens profissionais e com associações representativas dos profissionais, e verificamos que, de facto, há um manifesto interesse por parte dos profissionais em conhecerem as regras a que estão sujeitos e, portanto, anuímos que nem todas as infrações ou ilicitudes decorrem de dolo nem de intencionalidade. E isso é evidente, muitas vezes recai no desconhecimento. Relativamente às associações, portanto, a cooperação pode ser muito vasta, mas diríamos que esta capilaridade é, sobretudo, essencial na recolha de informação junto ao regulador, que a trabalha especificamente para um determinado setor de utentes, tendo em conta os cuidados de saúde que necessita, e também como retorno que nos identifiquem quais são as áreas onde identificam um maior déficit do ponto de vista de literacia. Essa informação é muito relevante para o regulador, porque trabalhará essas áreas de forma mais cuidada ou dedicada até que os níveis de literacia fiquem equilibrados. No fundo é isto que falamos. Mas não sei se também queria um contributo por parte da Direção-Geral do Consumidor. Penso que os mecanismos de articulação, digamos, que são transversais, não é? Passam pelo estabelecimento de protocolos e o desenvolvimento de iniciativas que tendam a auxiliar o que for o quadro de competências respectivas, não é? Sim, claro, no âmbito das competências de cada um, acho que poderemos colaborar e estabelecer protocolos, enfim, aquilo que entenderem como mais oportuno. Bem, nós nesta questão do trabalho que vamos desenvolver do plano de saúde, não precisamos de protocolo nenhum, portanto fizemos uma videochamada e o grupo e começámos a trabalhar. O grupo de trabalho foi constituído. Às vezes também é preciso sermos um bocadinho informais e não estarmos aqui à espera de assinar protocolos e de assinar convenções, senão as coisas depois também não andam, não é? Mas isto para dizer que da nossa parte a disponibilidade também é total para colaborarem, naturalmente, naquilo que são as nossas áreas de competência. Agora sim, é que penso que chegamos ao fim do nosso tempo. Sou pena de atrasar. Doutora Érica. Era só dizer, e o Paulo Gonçalves conhece bem, portanto, da parte do Infarmed, nós temos o Incluir, que é o projeto em que convidamos as associações de pessoas com doença a colaborar nos nossos processos e temos trabalhado em conjunto neste sentido. Já temos algumas áreas envolvidas e temos feito agora na pandemia as coisas ficaram um bocadinho mais arrefecidas, mas temos tentado agora recuperar esta colaboração, não só temos sido se calhar um bocadinho mais egoístas, porque temos sido nós a pedir mais a colaboração das associações nos nossos processos e de que maneira é que podemos adaptá-los para ir ao encontro dos destinatários da maioria dos nossos produtos, não é? Que são os medicamentos e os dispositivos médicos, mas também estamos obviamente dispostos a colaborar nesta área da literacia em saúde e temos todo o interesse em fazê-lo, sem dúvida, sim. Agora sim. Poremos fim ao painel e agradeço novamente. Obrigada. Pensamos que tenha sido interessante e que conseguimos cumprir o objetivo a que nos propusemos. Pronto, obrigada. Obrigada.